Fala galera, bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. Aula passada a gente falou de representação, de números racionais, incluiu a porcentagem nessa representação. Agora a gente já sabe passar de número decimal para número fracionário, para porcentagem, e agora a gente vai falar um pouquinho de cálculo de porcentagens. Bora para a aula? Então, galera, eu trouxe um problema aqui, que ele é o típico problema de cálculo de porcentagem associado a desconto em uma compra. Então, vamos ao enunciado. Uma bicicleta é anunciada por R$ 480 e possui desconto à vista de 15%. Se Bernardo optar pelo pagamento com desconto, quanto ele economizará? E quanto ele pagará pela bicicleta? Então, tá aqui o anúncio da bicicleta, R$ 480, se você pagar a bicicleta no seu cartão de crédito. Agora você tem 15% se você pagar a bicicleta no ato da compra. Então o que você precisa calcular é quanto que vale 15% de 480. Aí eu vou saber que esses 15% aqui, que é o valor do desconto, é o que está me perguntando aqui na primeira parte do enunciado, Se ele optar pelo pagamento com desconto, quanto ele economizará? E como que a gente vai fazer para calcular 15% de 480. A minha dica para cálculo de porcentagem é transformar isso aqui em uma multiplicação, tá? Mas como que você faz isso? O 15% você vai escrever na forma de fração decimal. 15% é o mesmo que 15 sobre 100. Esse de aqui você vai entender ele no problema como uma multiplicação. Então vai ficar 15 sobre 100 vezes 480. O de é uma multiplicação, tá? Como que você resolve isso aqui? Multiplicação de fração, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Sempre que der para simplificar alguma coisa, você simplifica. No caso aqui, eu vou cortar o zero com o zero, vai ficar 15 vezes 48, que foi quem sobrou em cima, e 10 vezes 1, que foi quem sobrou embaixo, certo? 15 vezes 48, 720, 10 vezes 1, 10. Posso simplificar novamente um zero com um zero aqui. O desconto, então, foi de R$ 72, certo? Então, essa é a primeira parte do enunciado, foi respondida. E quanto que ele pagará pela bicicleta? A bicicleta custava o quê? R$ 480. Então, qual será o valor com desconto? Eu já sei que o valor do desconto é R$ 72. Então, o valor com o desconto vai ser 480, que é o preço da bicicleta, menos os 72, que é o desconto que eu ganhei. Então, o preço da bicicleta com desconto é R$ 408. Então, galera, eu separei mais alguns exemplos aqui para a gente dar uma treinada nisso da multiplicação de fração e dessa releitura, de 25% de 300 como uma multiplicação. Como eu falei, 25% vai ter que ser escrito como fração e o de tem que ser entendido como uma multiplicação. Então, 25% de 300 é 25 sobre 100 vezes 300. Se der para simplificar zero, eu simplifico. Se não der para simplificar, eu não simplifico. No caso aqui, eu cortei 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo, certo? Ficou 25 vezes 3 no numerador, que dá 75. Então, 25% de 300 é igual a 75. Muito simples, Agora, 12% de 80, vou fazer a mesma coisa, vai ficar 12 sobre 100 vezes 80. Posso cortar um zero do 80 aqui com um zero do 100, vai ficar 12 vezes 8, lembrando que esse 80 aqui são 80 inteiros, Então, ficou 80 sobre 1, simplifiquei um zero com zero aqui, ficou 12 vezes 8 e 10 vezes 1, que vai dar 96 sobre 10, e esse número aqui é 9,6. Último exemplo aqui, 70% de 450. Da mesma forma como eu fiz para todo mundo aqui, vai ficar 70 sobre 100 vezes 450. Transformei isso aqui numa multiplicação, tá? Vou cortar um zero do 70 com um zero do 100 aqui. Vou cortar também esse zero do 450 com o outro zero que sobrou aqui embaixo. Ficou 7 vezes 45. Resolvendo essa multiplicação aqui, eu vou encontrar 315. Ou seja, 25% de 300 é 75, 12% de 80 é 9,6 e 70% de 450 é 315.
Fala galera, essa foi a nossa segunda aula sobre porcentagem. Hoje a gente aprendeu a fazer cálculo de porcentagem. Na aula passada a gente aprendeu a transitar, né, entre as representações decimais. E se a gente for pensar, já tem uma playlist lá no canal sobre frações, uma playlist sobre números decimais, e agora eu vou colocar esses dois vídeos numa playlist sobre porcentagem. A gente está falando de 3 formas de representar números racionais, tá? A gente consegue transitar entre qualquer uma delas e são representações que querem dizer a mesma coisa. Depois a gente volta com mais vídeos aqui no canal. Valeu, gente!